lá para análise. O que que eu preciso abrir aqui? Pronto. Só para que as pessoas entendam, ontem a gente começou mapeando para entender por que as vendas não estão saindo, os anúncios. A gente foi primeiro para o criativo, depois para o público, depois posicionamento, a gente analisou copy, analisou depois a página de vendas. Como a gente trabalhou dentro do gerenciador de anúncios, agora até para que as pessoas tenham a mesma visão, a gente pode ir no planejador de palavras-chave, Google Trends, biblioteca de anúncios e em ferramentas só para que você tenha uma visão da mesma coisa que eu enxergo, para ver se você enxerga o que eu enxergo. A biblioteca, por exemplo, que você comentou, é uma coisa que você já tem. Eu vou pedir para que depois você reproduza alguns criativos para ver se, ao você reproduzir, eles vão estar, por exemplo, ou alinhado com o que já deu certo, ou melhor, mais que vende, por exemplo. Porque às vezes a gente cria algo novo e esse algo novo às vezes não vende. E aí a gente finaliza com essa parte, indo atrás agora da concorrência e informações. Aí você quer abrir aí, você pode começar pelo planejador ou se quiser. Se você quiser abrir, Aécio, como eu não preciso acesso aqui, é melhor. Porque a Pronto, parte do Google aqui para mim é inglês. pronto, eu abro agora mesmo. Não são todos os nichos que o Google Trends funciona, tá? Tem lá naquele arquivo que eu mandei de criar é, uma lista de públicos por Google Ads, canais, tem uma ferramenta que ela faz uma análise bem mais precisa do que especificamente o Google Trends. Mas o Google Trends por que eu uso? Porque nichos que têm uma grande demanda, a gente consegue ver lá. Quando é muito pequena, a gente só vai mensurar ali, às vezes, no Facebook, no planejador de palavras-chave. Dito isso, compartilhando aqui minha tela. Para você aplicar isso, mesmo que você não vá anunciar no Google Ads, é só criar uma conta. Não precisa estar investindo, mas pelo menos cria. Se você quiser ter um nível avançado de análise, você pode pelo menos investir R$ 10 por dia durante 7 dias, que o nível de análise que você vai ter no planejador de palavra-chave já vai ser maior, porque eles disponibilizam mais funções para quem está anunciando do que para quem nunca anunciou. Então você pode só criar uma conta, nem anunciar e já analisa, porém, se quiser ter mais dados, deixa rodando o anúncio pelo menos por 7 dias. Aqui, para vir para essa tela, você vem em ferramentas, depois se seleciona planejador de palavras-chave, selecionou essa opção. Aqui você seleciona agora descobrir novas palavras-chave e aqui eu posso colocar variações de como a pessoa pesquisa. Cúrcuma, curcume, cúrcuma flex, curcume com i, curcumine, com i, com y, curcumine. Agora, cápsulas, cúrcuma e cápsulas, cúrcume. Pronto. Vamos ver o resultado. Aqui, sem descer para baixo, a gente já vê que existe uma demanda muito alta. Porque aqui no gráfico, tá? Eu quero que você entenda que ele mostra, ó, no ano passado, teve uma média de 1.170.000 buscas em relação a essas palavras, a essas variações. No último mês, abril, no mês passado, teve uma média de 1.500.000. Então, se a gente compara abril com o ano passado, a gente vê que vem aumentando aos poucos, cada vez mais, mas que tem uma alta Com o demanda. ano inteiro? Você está comparando um mês com o ano inteiro? Não, isso aqui, cada métrica aqui, ó, aqui é só a métrica do mês de abril. Ah, de abril de 2022 a abril de 2023. E aqui ele não está mostrando especificamente maio, porque ele mostra os 12 meses. Ele não está mostrando abril, ele está mostrando maio. Então é maio de 2022. Aí ele mostra que pelo celular, dessas 1.170.000,
950 mil pessoas acessaram pelo celular. Então a gente vê que pode deixar anúncio só para celular, porque dependendo do nicho a gente percebe aqui, quando é tecnologia, que às vezes tem muitas pessoas que acessam pelo computador, dá às vezes 30%. Aqui quase 90% tem que fazer o cálculo celular. Mas isso é por mês, ou seja, por mês a gente viu que a demanda, isso é busca, é alta. Descendo aqui para as palavras-chave, a primeira de todas essas variações, a que tem o maior volume de busca é cúrcuma. Tem 135 mil, mas isso não é anual. Aqui, ó, média de pesquisas mensais, ó. Aqui em cima mostra isso. Quando a gente olha o custo para anunciar é 1,38. Uma coisa que é bom entender, como o Google especificamente é a segunda maior, ou melhor, perdão, foi eu estava falando do dado do YouTube e agora eu preciso falar do Google. O Google é a maior fonte de busca. Em segundo lugar é o YouTube, que eu por isso estava falando no segundo. Como o Google é a maior fonte de busca, a estratégia mais fácil quando a gente quer vender para quem precisa e está buscando é anunciar e dominar palavras-chave do produto. Mas se a gente vem, que é o que a intenção de hoje é ver se existe demanda. Por quê? Porque se depois da análise de ontem a gente visse que, poxa, além de ser uma idade, que de fato a idade é um público que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes nem todo mundo dessa idade compra determinados produtos, mas a gente viu que esse tipo de produto que já é para essa idade, existe uma alta demanda. Então, por existir, aqui já responde uma pergunta: vale a pena continuar? A resposta é sim, porque na hora que acertar, vai conseguir escalar com velocidade. Às vezes, tem determinados nichos, que não é esse caso, mas eu preciso falar isso para evitar que alguém pesquise o nome do seu produto, não achou aqui, a pessoa vai parar de vender. Quando a gente começou no outro produto de ChatGPT, eu pesquisava no Google, quem estava ao vivo no dia viu que ele não apresentava dados. Mas hoje, se a gente pesquisa, hoje a gente vê que tem um volume gigantesco, tanto aqui no Google Trends também. Então, às vezes, se está no início de uma onda, ou se as pessoas elas não buscam o produto no Google, se às vezes elas são impactadas no Facebook e elas têm um desejo de comprar no Facebook, então às vezes não vai ter dado aqui. Um exemplo prático para que fique muito claro: quem tem criança, vamos supor pais que são cristãos, às vezes a pessoa vai estar rolando o Instagram e vai ver um dos produtos que vende muito para a criança, que é atividades bíblicas, atividades cristãs. É um produto que vende muito, os pais compram muito isso para os seus filhos. Só que se você vê aqui no Google, os pais não pesquisam. Se você vê no Facebook, tem anúncios que rodam por muito tempo para esse determinado tipo de pessoa. Então, às vezes vai ter nicho que é assim, que não tem a busca, mas quando as pessoas veem o produto, por ser algo muito bom, elas acabam... Cria desejo no momento, no criativo, é isso? Isso mesmo, porque levando em consideração que todos os vídeos de dropshipping tendem a mostrar um review, isso gera muito desejo. Por isso que a mulher ontem com o produto já estava vendendo rápido. Levando em consideração que as atividades cristãs mostram as crianças desenvolvendo, é um review das crianças fazendo, elas quietinhas. Às vezes os pais querem comprar aquelas atividades para que as crianças fiquem quietinhas e desenvolvendo sua intelectualidade. Então, no criativo, ele vê uma possibilidade de resolver uma dor, que é a criança que está pulando o tempo todo, ele quer entreter ela. Então, no criativo gera desejo. Aqui, depois de cúrcuma, a segunda palavra que mais tem buscas é curcumin. Depois, cúrcuma flex, como é um nome, é fundo de funil, o volume aqui é menor. Mas quando a gente olha nesse gráfico, que é um gráfico muito importante de analisar, agora especificamente março e abril, o volume de pesquisas de cúrcuma flex aumentou. Antes estava menor e a partir de março ele aumentou.
deu o pico maior de 140 em março. Descendo um pouco, aí tem aqui todas as outras, a gente vê a noção, a média para estar anunciando. Algumas palavras você vê que é menos concorrida, outras, porque o cúrcume, ele é muito concorrido comparado ao cúrcuma, porque o cúrcume tem um nome específico de um produto na Bripe que os afiliados anunciam com essa palavra-chave. Então, por isso que ele é mais concorrido aqui. A gente vê que a concorrência é muito alta, está pagando uma média só, isso é só uma estimativa, de R$ 2 a R$ 5. Agora, bora para o Google Trends. Vou colocar aqui no Trends, cúrcuma. Quando você digita uma coisa, no Trends, ele já mostra alguns termos de pesquisas que são similares. Açafrão da terra, por exemplo, foi um público que eu coloquei lá no Facebook para anunciar para essas pessoas. Eu vou deixar só cúrcuma mesmo. Ao deixar cúrcuma, a gente vê que depois de muito tempo vem mantendo sempre no gráfico aqui as buscas. A gente pode colocar um período maior, por exemplo, nos últimos 12 meses, primeiro, nos últimos 12 meses vem mantendo, e nos últimos 5 anos, aí se a gente coloca nos últimos 5 anos, fica mais claro se é um nicho que a gente consegue vender por muito tempo ou não. Nos últimos 5 anos tem aqui o gráfico muito claro de como performou. O maior pico, talvez aconteceu algo histórico, alguma coisa. Pandemia. Talvez foi a pandemia. Foi no ano de 2020, o maior pico que teve de buscas. Mas aqui embaixo você tem várias palavras relacionadas, são ideias. Cúrcuma com piperina, que até eu lembro que o Ricardo tinha falado sobre essa piperina, algumas pessoas perguntaram. Então aqui você vai tendo várias ideias. Esse primeiro aí, Coflex, Esse? Também interessante. Ele é de um laboratório muito grande, de marca mesmo, e é basicamente a mesma estrutura. Eu esqueci, acho que Sanofi, um desses laboratórios internacionais gigantescos. Mas na estrutura que você fala, mesma fórmula sua, é isso? A forma parecida. Tem cúrcuma, mais alguma outra coisinha. Então você vê que esses laboratórios muito grandes estão recorrendo para isso também. Perfeito. E a gente vê que aqui o próprio texto mostra aumento repentino, porque como às vezes tem um pico, depois cai pico, mas sempre mantém a alta ali. A gente tem pelo menos 25 palavras aqui, termos que são importantes para estar relacionando ao produto. E até porque dessas palavras você consegue pegar ideias de públicos para também colocar lá no Facebook. Agora bora para o último, que é a parte dos anúncios dos concorrentes. Aqui eu vou colocar todos os anúncios, exibir só no Brasil, vou colocar cúrcuma, cúrcume e só, porque foram os que mais deram buscas. Dá uma média de 340 resultados. Aécio, 340 é pouco, mas é porque eu quis ver um anúncio que tem as duas. Lá no Google Ads, vírgula separa. Aqui eu só quis que ou no anúncio ou no texto tivesse repetindo as duas informações. Se eu pesquiso só uma, só para você ver isso na prática, vai dar um volume maior. Só cúrcuma, uma média de 1.600, e cúrcume, se não me falha a memória, a gente vai conferir. Da última vez que eu tinha visto, era o que mais tinha busca. Cúrcume. Deixa eu ver, cúrcume. Tem o curcumine, deu a média de 1.500. Mas a parte importante de modelar os concorrentes especificamente é a gente ver qual é a promessa que as pessoas mais batem. Porque é extremamente imprescindível dominar a oferta. Você precisa dominar a oferta porque a oferta é o que vende. Mas se você cria, por exemplo, às vezes uma oferta nova, por não estar validada, tem a questão das pessoas se acostumarem a comprar, depois confiar em comprar. Mas ao bater em uma oferta que já existe,
existe a probabilidade da pessoa comprar mais rápido. Então aqui vamos bater o olho nas chamadas dos criativos para tentar identificar se existe, tá? Bem rapidinho descendo, algo que sempre repete. Se é dor, igual por exemplo ontem, o criativo que vendeu foi sentir dor não é normal, para ver se tem algo relacionado à dor ou se talvez é uma outra coisa, que no caso, quando eu falo mais vendeu, foi uma venda que saiu esse criativo, mas a CTR estava muito baixa e por isso foi desativado. E também o Ricardo confirmou que esse parece que a venda saiu depois dele ter desligado o anúncio. Então, o fim das dores crônicas, esse fala de dor. Aqui tem uma vida livre das dores. Aqui o poder do cúrcuma, livre-se das dores. Essa fórmula, deixa eu ver, eficaz, eu não identifiquei essa promessa. Ó, você tem dores logo no início, dores, eliminando suas dores, livre-se da dor. A gente já viu que eu só estou no início, que está muito dor, e nem está especificamente falando algo mais técnico, digamos assim, dores crônicas. Tá só dor. Você tem dores... Articular, né? Articular também não. Você tem alguma inflamação? Não. Porque uma coisa que eu não tinha comentado, eu acredito ontem, mas eu acho que tem em alguma das gravações da mentoria, eu falei que no criativo a gente precisa falar como se tivesse vendendo para uma criança. Às vezes a pessoa ela não tem conhecimento de nomes técnicos. E às vezes quando a gente coloca algo mais simples, por exemplo, dores, você tem isso, aí através disso ela vai entrar em uma página, vai ter uma explicação, tem um vídeo e é mais fácil. Porque às vezes nomes técnicos vende para quem já conhece, mas tem as pessoas que precisam e não sabem que precisam, que elas vão aprendendo que precisam quando elas veem. Aqui, deixa eu ver, a fórmula perfeita para combate das dores. Aécio, eu vou, antes de continuar, fazer uma análise. Será que esse nicho permite anunciar por muito tempo no piloto automático? A gente só sabe isso filtrando por anúncios antigos. E a melhor forma é vir aqui em filtros, deixar anúncios ativos apenas e anúncio que começou pelo menos no dia antes do dia 1 de janeiro. Porque pensa comigo, ou melhor, vou colocar dia 31 do ano passado. Se o anúncio ele começou a rodar antes do ano passado, então até hoje ele está ativado, é porque vende muito. Será que tem? Já vou começar com uma das mais difíceis, que é ver por meses ou até mesmo anos se o anúncio está ativo. Bora fazer o teste se meses tem. Ó. Tem 10. E desses 10, quais são as promessas que estão aqui que não levaram bloqueio? Porque esse começou dia 16 de dezembro de 2022. Esse dia 15. Esse dia 10. Esse dia 10. Esse 10. Esse 12. Esse 2 de novembro é o mais antigo até agora. 1 de novembro. É o mais antigo, 1 de novembro e foto de notícia. São páginas diferentes. Essa é a página do Miguel, Saúde e Vida, Paula, Doutora Vitória, Vitória. Aqui tem mais até agora essa página, Doutora Vitória. Então, dica, tá? A gente foi para anúncios antigos. Achei um que tem muito. Agora, bora modelar todos os anúncios que ela tem. Só ir na parte ir na página. Eu vou copiar esse link para não perder essa busca. E agora, bora lá. Vou na página dela, ir para a página. Aí ele vai levar você direto para a fanpage. Aqui na fanpage tem a opção transparência, onde vê os anúncios. Deixa eu ver. Ele não está exibindo aqui. Talvez esteja em outro lugar, atualizou. Mas eu vou pegar aqui um outro que tenha logo no topo, para poder mostrar isso na prática. Mas aí na biblioteca mesmo você consegue ver os anúncios de uma pessoa só, né? De uma página. Aqui mesmo você consegue pesquisar o nome da página. Por exemplo, esse nome, Doutora Vitória, aqui mesmo eu posso colocar Doutora Vitória Santos. Ó. Vou mudar a Não, se você for para ver detalhes ali, ele vai aparecer depois lá, ver todos os anúncios dessa conta. Aqui, por exemplo, ver detalhes, é isso?
Essa forma eu não sabia, não. Ah lá, Aqui, ver anúncios, isso. Aí vai aparecer todos os anúncios dessa conta aí. ó, esse só tem 3, então são 3 antigos. Um de Olha dia a data lá, 10, 2022. 10 e 10. Todos começaram 10 de dezembro. Mas nunca Estão foi rodando desativado. ainda, será? Oi? Estão rodando ainda, né, esses 3 aí. Aí é bom a gente entender o quê? Qual é a oferta, a estrutura de venda? Oferta eu já vi. Estrutura de venda também, mas eu vou explicar. Você sofre com dores nas juntas, aí vai bater em cima disso. A estrutura é o WhatsApp. Então, quando você tem um anúncio para o WhatsApp, se você tem uma equipe grande, você vai deixar os meus anúncios, eles estão validados, está chegando muita pessoa, você vai contratando mais pessoas para responder. Ó, Viva Melhor Sem Dor, aqui que tem como você colocar um título. No início da copy também fala de dor. Aqui no texto não tem dor, mas talvez no áudio tenha, e a gente precisa reproduzir para ver. Boa noite, me chamo Betânia, moro aqui em Pernambuco, Paulista. É de Pernambuco. Comprei. Não aparece o som aqui, não. Essas três. Não está saindo o som, então vou parar por aqui, mas esse depoimento ela tá fazendo um review, tá dizendo que comprou, ela disse que é de Pernambuco. A impressão que dá é que os dois aí são idênticos, só mudou a cor. Só mudou a cor. Deixa eu ver se é o mesmo vídeo, eu confirmo com vocês. Boa noite. Vocês podem pesquisar esse nome, Doutora Vitória Santos, se vocês quiserem depois ouvir, mas a gente precisa de padrões para modelar, começar a vender. Primeiro, o primeiro degrau do aprendizado é fazer igual. Aprendeu com o professor, repete igual. Depois, segundo degrau, é você ir melhorando pontos que você mapeou. Depois é você fazer algo totalmente novo, uma inovação ou algo disruptivo demais. Mas o primeiro passo é a gente pegar o que existe, que está dando certo. Pronto, voltando lá para os anúncios. Aqui a gente viu então que todos batem na dor. E será agora que todos também são WhatsApp dos 10? Que a gente viu que do Vitória sim. Desse daqui, ó, enviar mensagem, WhatsApp. Esse daqui é página de vendas, ou não? Esse está rodando só. Ó, outra coisa, a gente analisou ontem criativo, depois público, depois plataformas, posicionamento. Esse daqui está rodando só para o Facebook. Mas esse que subiu há muito tempo, ele está rodando tanto no Facebook como no Instagram. Esse Facebook e Instagram, então é bom que a gente também tenha a noção dos posicionamentos que dão certo. Esse daqui, WhatsApp, página de vendas e página. Essa página está desativada, esse Miguel Silva. Qual? Essa, Miguel? Clica aí pra você ver. Saiba mais. Desativada. Deixa eu ver ao clicar aqui. Shopify, né? Às vezes, se eu não vou fazer isso, mas às vezes, se a pessoa tem um movimento. Aqui ela está colocando só Facebook. Se às vezes ela tem um movimento grande de anúncio, não desativou esse anúncio, às vezes talvez ela esteja deixando ele mais para engajamento do que para vender. Porque a página não está funcionando, não faz sentido.